Boa noite, amigas e amigos, amantes das artes manuais. Estamos aqui em mais um programa Arte na TV, na NGT, para trazer para vocês um pouquinho mais de informações sobre o artesanato, como fazer, o que aprender e como o artesanato pode ajudar a melhorar a sua vida. E hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial, a professora Alda Soares, que é professora de pintura em tecido, que vai nos ensinar a mostrar as técnicas de como se fazer uma pintura em qualquer tipo de tecido. Eu queria que entrasse a professora Alda Soares. Boa noite, professora. Oi, boa tudo noite, bem? tudo Muito bom. obrigado pela sua presença aqui no programa No Arte na TV. Boa noite. E vamos ver hoje o que a gente pode fazer, né? Ô, Alda, me fala uma coisa. Como é que você começou a fazer artesanato? Do que surgiu essa ideia? Bem jovem eu comecei a pintura em tecido, né? E fui me aperfeiçoando cada vez mais na pintura. Começou na escola, em casa? Não, eu comecei num cursinho mesmo, fazendo um curso. E em casa também foi me aperfeiçoando. E depois você se aperfeiçoou e começou a fazer isso como renda? Como renda. Como renda. Eu comecei a dar aulas em casa. Certo. Né? E daí eu resolvi mostrar meu trabalho nas lojas de caçula. Tá. E fiquei trabalhando. Eu estou há 3 anos trabalhando com a loja de caçula. E quais são os tipos de pinturas de tecidos que você faz? Eu faço pintura em tecido em pano de prato, bolsas, qualquer tipo de tecido, né? Nós temos aqui uma série de trabalhos feitos pela professora Alda, que em pano de prato, em toalhas, Isso. em bolsas, né? Bolsas. E a gente vai começar o passo a passo. O que a gente vai fazer hoje, Alda? Hoje nós vamos fazer uma pintura numa bolsa. Essa uma bolsa de tecido cru, né? Que também fica uma pintura bem Olha, bonita, muito né? bonito, né? Bonito. É uma bolsa de alça, né? Mostra pra gente, alça. para as pessoas verem como é que é. Olha lá, uma bolsa bonita. Bonita. Que vira do outro lado, ela é crua. Né? tecido E olha crua. só o detalhamento como é que fica depois de Isso. pronto. Fica E lindo. não é difícil, gente. Basta você prestar atenção na técnica, né? O passo e a passo depois é bem usar simples, o material não é difícil. certo e aí fazer o produto. Vamos Isso. começar o nosso passo a passo? Vamos começar. Qual o material que a gente vai usar, Alda? Olha, nós vamos usar tintas para tecido. Certo. Eu também uso diluente, também que ajuda a espalhar a tinta, né? Os pincéis lixados. Certo. Né? Quais os Exatamente. números do pincel? É o número 8, Certo. que eu vou usar hoje, o número 10 e um pincel filete, número 6. Que é para fazer o detalhamento. Um detalhezinho nas flores. Certo. Né? Então vamos lá. A gente começa sempre mostrando o passo a passo num primeiro momento. Então você tem a peça já desenhada, né? Isso. Vamos mostrar para o Tá público. aqui já desenhada. Você já desenhou. Tá aí a o gente desenho. passa o desenho, né, que a gente quer para a bolsa, para o tecido que vai ser pintado, com carbono para tecido, né? Aqui eu já passei, é simples também, é só vocês colocarem o risco, o carbono para tecido, passar com lápis, que aí já vai aparecer aqui. O risco ficar por cima de Isso. forma leve também, Isso. né? E também vocês podem usar por dentro do que vocês forem pintar, uma plaquinha de Eucatex ou um acetato. Para não vazar? Não, é para você ter um apoio para a mais pintura, firme, isso. Né? E a gente usa cola permanente na plaquinha, Certo. deixa ela secar de 15 a 20 minutos, estica o pano, porque já te dá uma segurança. Aí te dá uma base bem Isso, firme. firme para você começar a pintura. Certo. Tá? Então a gente começa sempre com diluente. É importante saber que o produto que é utilizado tem que ser o produto certo, porque é ele Isso. que faz... Tinta para tecido. Tinta para tecido, não pode ser qualquer tinta não. Não, qualquer tinta não, tinta para tecido. Eu aqui vou começar pelas folhas e vou usar 2 cores diferentes, que é o verde seco e o erva doce. Eu começo sempre, usando diluente, tá, gente? Ó, diluente a gente passa por etapas. Primeiro eu vou passar aqui numa folha, passo nela toda. Na área toda que você vai Na área cobrir que eu com a vou tinta, pintar. você Isso. passa o diluente. Isso. Primeiro eu pego a tinta, o verde seco, só de um lado do pincel, né, na parte de cima, e já vou passando aqui, ó. Você vai fazendo o contorno. Né? Isso, o contorno, e eu vou puxando, olha. Não é difícil, que É porque o diluente ele ajuda a espalhar e equilibrar isso, a cor, né? Bem espalhado, olha. Aí vou para o erva doce, que é o outro lado, ó. A tinta,
O que eu falo sempre para minhas alunas, que não é difícil a pintura. Só prestar atenção que eu boto a tinta só no lado do pincel. Certo. Tá, gente? Só um lado. E é o lado de cima, olha, que eu vou passar. Que aí você controla a quantidade de tinta que você coloca no tecido, né? Não é difícil. O diluente também ajuda bastante. E já começa a dar um efeito. Isso é muito dá um bacana, efeito bem né? legal. Aí se vê que usou pouco verde seco, a gente vem, retoca, complementa, porque o diluente é importante por causa disso, né, gente? Porque o diluente ajuda a espalhar a tinta e matizar, fundir uma cor na outra, olha. Que aí não fica uma coisa só verde. Pode usar qualquer tipo de verde, você vai equilibra toda... diferenciando as cores que vocês querem. Olha, e puxa. Faça assim todas as folhas. Depois, ó, vamos fazer o meiozinho aqui, a mesma coisa, tinta pra cima, ó, do tecido, do pincel, né? Puxa, fazendo os veiozinhos. Agora vamos lá no outro, né? Começa a dar um formato de folha. Já começa a dar uma forma de folha. Isso. Nunca esquecendo que a tinta fica sempre, ó, no lado alto, de cima do pincel. Do pincel. E você puxa, ó. E aí você usa o necessário que você está querendo fazer o tom, né? Aí realmente dá o formato e dá a profundidade do tom que você deseja. Tá? Todas as folhas são feitas nesse E essa sistema. técnica você pode aplicar tanto para bolsa como para camisa, isso, pra camiseta, roupa. eu pinto muita camiseta também. Tecidos de copa, né, toalhas de banho. Certo. Essa técnica, né, é muito boa para todos esses tecidos. Okay. Tá? Então eu faço todas as folhas assim, né? Aqui eu já tenho. Eu já trouxe uma, que as folhas, ó, estão todas prontas. Então, olha só, olha que bonito. Que aqui você pode ir aumentando a cor, né? Você vai dar vai dando um tom, detalhamento. Do jeito que você queira. Essa mesma que você fez. É a mesma coisa. Vamos colocar assim, o pessoal de casa ver os dois desenhos no mesmo formato, né? Isso. Essa folha aqui e essa folha aqui, ó. Igualzinha, gente. Olha, tá igualzinha aqui, ó. Essa folha e essa aqui, ó, tá vendo? Esse foi o primeiro passo. E o próximo passo agora, Alda, qual vai ser? O próximo passo agora, vamos pintar a flor, tá? Certo. O mesmo processo, a gente vai passar o diluente, uhum, né, na flor. Certo. Aqui eu já passei bastante diluente. E eu vou usar o rosa chá, a tinta para tecido rosa chá. Rosa chá. Chá, tá? Mesma coisa, olha. Nós vamos começar aqui, ó. Pelos cantos, sempre pelas bordas, né? Sempre pelas bordas. A gente marca bem as bordas e puxa para o meio da flor. Porque, assim, não é bom pegar a tinta e chapar assim, a tinta direto, né? No meio do desenho. O diluente faz espalhar a tinta. O diluente, ele, na verdade, funciona como um alinhador, né, do tecido, Isso. da base. Ele deixa você com mais condição de você poder estender fica a tinta. Uma leveza, a pintura fica leve, fica bonita. É diferente de pintar sem o... Pintar direto, direto. Você vai ter que usar muita tinta, certo, né? E porque o tecido vai absorver mais e o diluidor... E não vai ter o efeito que a gente quer. E o diluidor já dá essa consistência que a gente quer no desenho. Isso. Então você que gosta, por exemplo, de fazer as cores mais leves ou mais escuras, o diluente é o que ajuda a dar essa distribuição, tom, né? e o o tom na peça pintada. Agora aqui no meio, olha, na parte de dentro da flor, novamente eu venho com a tinta, ó, puxando para a parte de cima, né? Espalhando a tinta. Eu coloco sempre assim nas partes de dentro e espalho. Certo. Agora a gente já fez a base, que a gente chama de base, né? Certo. Aí agora eu vou dar uma sombra. E a sombra, né, é o que a gente vê aqui na peça, na flor. A sombra é esse detalhe aqui, essa parte aqui, sempre mais escura. Esse detalhe aqui, que é a parte mais escura. Isso. A gente vai usar a cor púrpura, tá? Certo. Mesma coisa, ó, tinta pra cima, sempre, nunca esquece, isso. só de um lado do pincel, olha. Esse é um detalhe importante, gente, porque importante. É toda a diferença, né? Isso. Quem não conhece, quem não sabe, vai molhar o pincel e vai entrar com o tecido, já era. Então tem que botar realmente... Não faz uma pintura bonita, não né? faz uma pintura e não dá o efeito que você espera. Isso. E aí você tem que botar a tinta pra cima. Isso, pra cima, só de um lado, tá, gente? Do outro lado vocês veem que não tem tinta. Não tem tinta. Aí, é um detalhe muito importante. coisa. Isso é técnica.
passando, olha. Vem puxando. O importante também é a parte escura, né, que é a sombra. A gente não usar muita tinta, para não cobrir a parte de baixo que a gente já fez, né? Ficar só uma sombrinha aqui no fundo. Certo. Veja que eu puxo só um pouquinho. Em cima depois vai outra cor. Na parte de dentro, olha, mesma coisa. Agora, a pintura em tecido é uma pintura que também requer muita concentração, né? Isso. Fazer com calma, né? Com calma, não é um trabalho que você tem que fazer com pressa. Isso. E isso é bom para passar o tempo também, né? Porque você vai ver, você passa 2, 3 horas pintando e aí você não vê o tempo, não sente o tempo passar. É relaxante. É relaxante. Como todo artesanato né? Além de ser uma atividade muito bonita, você trabalha com o belo, trabalha com as artes, né? Manuais. Isso. É uma terapia muito legal, muito gostosa. E o que eu falo para minhas alunas é usar pouquinha tinta, né? Porque a gente já está trabalhando com o diluente embaixo para isso. A gente usando pouca tinta e usando o diluente... Tá aí, tá vendo? Né? Tá vendo uma pintura leve, uma pintura, né? Você usa pouca tinta, não gasta muito dinheiro e consegue dar um resultado bastante expressivo ao seu trabalho. Agora eu vou, nessa parte de cima que ficou, a gente vai usar o rosa bebê com um pouquinho só de branco. Também é a mesma coisa, tinta para cima, nunca esqueçam disso, desse detalhe que é muito importante. Já senti que esse é o detalhe mais importante. Eu estou sempre frisando isso para minhas alunas, porque fica uma pintura bem mais fácil de fazer. É verdade. Né? Não, a gente está vendo que realmente... Isso, olha. Só na parte de cima, agora eu vou completar essas partes aqui que não tem, que eu ainda não pintei. Alda, você participou esse ano da Rio Artes Manuais? Participei. Ah, e aí, você gostou? Adorei. Muitos alunos? Muitos alunos. Muitos alunos. Você deu aula no stand da Acrylex, foi? Isso, dei aula no stand da Acrylex. E você vai estar no ano que vem também lá, né? Vou estar. Vamos contar com você lá. Com certeza. Vocês que estão vendo o programa, anotem aí, ó. Daqui a pouquinho vocês vão saber um pouquinho mais sobre a Rio Artes Manuais, que é um evento que a Caçula faz todo ano. É um evento, uma feira de artesanato, de oficinas. Você aprende a fazer, leva a peça pronta para casa, é muito legal, é muita gente que aprende a fazer artesanato ali e depois faz artesanato para a finalidade que escolher, seja por terapia, por hobby ou até para ganhar um dinheirinho, que é muito importante nos dias de hoje, né? E pode até um dia ser professor e dar aluno, ter seus próprios alunos. Foi assim que você começou, não foi? Eu também ia como visitante, aprendendo novas técnicas, né? Então você chegou a visitar a feira como visitante? Sim, com certeza. Vendo? Olha só, eu ia todos os anos. Então, a Alda já foi uma visitante da feira, que hoje está na feira dando aula e que hoje trabalha em várias empresas dando aula de artesanato. Dando aula. Então você vive realmente... Isso, vivo do artesanato. Que maravilha, que maravilha. Tá aí um bom exemplo para todos que estão em casa, tá vendo? Com certeza. Olha, vamos lá finalizar. A gente só vai trazer as pessoas aqui, grande parte das pessoas que estão conosco no projeto Rio Artes Manuais, são pessoas que começaram assim, começaram aprendendo artesanato de forma muito criativa, muito sem propósito e acabou virando uma atividade de negócio. Ou então, muita gente fazendo por questões de terapia. Por exemplo, as pessoas se aposentam e acabam não tendo o que fazer. Vai fazer artesanato, vai ocupar o seu tempo com algo produtivo. Isso. Você deve ter muitas alunas que estão fazendo, que já são aposentadas, né? Com certeza. Pessoas até que mudam de profissão. Aí. Por ser profissões muito desgastantes, estressantes. Mudam para a parte... Estão indo para o artesanato. Que é uma atividade mais tranquila, trabalha com artes manuais, né? Então tem toda uma sofisticação aí na questão do tempo, né? E a nossa flor está quase ficando pronta já. Aqui já deu... já finalizei, né? Sempre a gente dá mais um retoquezinho, com calma, em casa. Quem for iniciar nessa técnica, que eu falo para minhas alunas, sempre a gente dá uma retocada depois que a gente termina. Depois termina. A gente vem... Seria uma finalização, né? Finalização. É um retoque para dar aquele, aonde precisa. Dá o tchan no trabalho, No trabalho. É isso aí. E olha só, gente, acabando o programa, vocês podem ver lá no site da Rio Artes Manuais, vocês vão encontrar vários passo a passos de trabalhos, não só de pintura em desenho, mas de outras técnicas. E no dia de amanhã, o passo a passo da Alda já vai estar lá para você ver, tá bom? Não deixa de curtir lá, não. Então, aqui eu finalizei uma flor, né? Vocês podem ver.
Ótimo, né? legal. E agora, e ela pronta? Isso, aí eu já trouxe aqui, para vocês verem, olha, ela toda pronta. Esse passo a né? passo pronto. Que eu agora vou começar a fazer a sombra por dentro das folhas, tá? A gente vai guardar isso aqui. Tá. Então, Alda, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar já como é que ficou a parte final. Isso aqui assim, ó, né? Você Isso. agora faria a sombra e faria sombra. os detalhes das pinturas, né? Isso. E o próximo passo agora é fazer a sombra. A sombra né? das folhas. É o que a gente pode ver aqui, né? Exatamente, como está aqui, Que fica ó. também muito agora bonito. a gente vai fazer as Isso. sombras. Usando, ó, novamente o diluente, a gente sempre começa com o diluente, olha. Sempre nos cantinhos aqui Onde você vai aplicar a tinta. Isso. Pode aplicar o diluente, olha. Antes de colocar a tinta, tá, gente? Aí agora, ó, bem pouquinha tinta, só no cantinho aqui, ó. Aí vocês nunca esqueçam de limpar o pincel, olha, e vir aqui, ó, onde vocês pararam e fazer, ó, trabalhar só com a sujeirinha do pincel, olha. Também para não carregar muito, né? Isso. Só para ser bem... Todos os cantinhos, vocês fazem essa sombrinha. Fica muito bonito e valoriza mais a pintura, né? É verdade. Não, dá uma vida, né? Uma vida maior, né? Tá? Aí depois desse passo, dele todo feito a sombra, né? A gente, com o próprio pincel, ó, de um lado só, a mesma coisa. A técnica é sempre igual, olha. Vamos fazer esses detalhes dos galhos. Ah. Tá bom? Tinta pra cima. Tá dando pra ver? Tá. Porque o diluente estando embaixo também te dá essa facilidade. essa facilidade. Todo cantinho eu coloco uns galinhos. Tá? Okay. Aí você faz no motivo todo, né? Faz pra em ficar toda bem a área, bonito. pra ficar. Isso. E depois finaliza com o miolinho, né? O miolo da flor, né? Isso, com esse pincel filetezinho, olha. Faz uns batidinhos aqui dentro, ó. E faz lá o miolinho Tá? das flores. Os miolinhos. Tá? E eu sempre faço assim, uns miosotes, detalhes, né? uns batidinhos. Pra Isso poder- aí é critério de cada um, né? Se a gostar de criação fazer, mesmo, a criação, com o próprio pincel, ó. Pode dar um enfeitezinho, fica bem E cada vez bonitinho. que você faz um trabalho, você vai se Você vai aprimorando criando, e vai criando pra outro também, mais, né? isso. Muito legal. Né? Bom, e sem dizer que essa mesma técnica pode ser aplicada tanto para essa bolsa, como também para toalha, né? A gente tá com Toalha um trabalho, de banho toalha ali, de banho, eu trouxe pano também de algumas prato coisas. também, é um Pano de trabalho prato, muito pano de bacana que copa. a gente tem aqui, ó, pano de copa, Camisetas. camisetas. Hoje eu é não muito trouxe legal. nenhuma camiseta, mas Muito também bacana, pode ser pintado em camiseta. muito legal. Bom, Alda, olha só, a gente tem, queria agradecer a sua presença aqui, foi muito legal, tenho certeza que o público de casa gostou bastante. Tomara que tenha gostado, né? Amanhã vocês poderão ir no site da Rio Artes Manuais e verificar esse passo a passo, tirar dúvidas, lá vai estar toda a relação do material, embora vocês tenham visto todo o material aqui, tá? E vocês podem entrar no site da Rio Artes e tirar todas as dúvidas. E outra coisa, entrem no Facebook da Rio Artes Manuais. Compartilhe com a gente lá as informações, deem sugestões do programa, é muito importante. E sugiram técnicas para a gente poder trazer para cá. Aldo, eu queria agradecer mais uma vez, tá? Eu em nome também da Rio agradeço. Artes, a sua presença e queria que você deixasse aí as nossas considerações para o público que está em casa. Eu também agradeço de estar aqui, ter essa oportunidade, né? O Caçula ter me dado a oportunidade de mostrar meu trabalho, que é uma coisa que eu gosto muito, de dar aula, de ensinar, né? De poder ajudar de alguma forma, né? A pessoa que gosta do artesanato, Isso é importante. né? Tá ok, muito obrigado. Tá, então. obrigada, agradeço e até a próxima, Vamos né? ver então Com um pouquinho, certeza vai ter a próxima. vamos ter um pouquinho da Rio Artes Manuais, que vai acontecer agora de 18 a 22 de março Isso, do ano que vem, estar lá, né, tudo junto, no lá Centro de fazendo Convenções artesanato. Sul-América. Vocês vão ver um pouquinho da edição que passou o ano passado, tá? Então, em março nós tivemos a 8ª edição, onde muitos fornecedores estiveram lá, muitos fabricantes, um público de mais de 20 mil pessoas fazendo oficinas, como vocês estão vendo aí, oficinas de artesanato, exposições, nós temos vendas de produtos de artesanato por artesãos que hoje fazem artesanato como meio de vida, enfim. A Rio Artes Manuais é um evento completo onde reúne
todo o mundo do artesanato. Eu espero vocês lá e fiquem com o próximo quadro, que é uma entrevista bacana com uma professora de artesanato que a gente vai mostrar para vocês logo mais. Voltando agora ao nosso programa Arte na TV, nós temos agora a nossa sessão de talentos do artesanato e hoje nós convidamos para o nosso programa a professora Marta Cristina, que é uma professora muito conhecida no segmento de patchwork e costura em geral. Boa noite, Márcia. Boa Marta, noite, tudo bom? tudo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no Arte na TV. Igualmente. Tá bom? Ô, Marta, conta um pouquinho pra gente como e quando o artesanato entrou na sua vida. Bem, o artesanato entrou na minha vida há uns 30 anos, que na verdade eu sempre gostei de artesanato. E mesmo com o meu trabalho, que eu trabalhava fora, aonde eu ia com uma bolsinha com o meu artesanato, porque eu era comissária de bordo. E quando eu voava, eu levava uma bolsinha. Você vendia no avião? Não! Eu levava uma bolsinha certo. Com tecido, certo. com linha, agulha, todas essas coisas que a gente usa para costura. Certo. Então, nos momentos vagos, fora do avião, Sim, porque não podia claro. fazer, eu fazia o meu artesanato. Então, eu sempre amei artesanato. E qual foi o motivo que fez você largar a profissão de comissária, era isso? Era moça? Sim, não, na verdade eu não larguei, eu me certo. aposentei. Aposentou. E me aperfeiçoei o artesanato para poder trabalhar dando aula. E continuar gerando renda? Você Com hoje certeza. faz o artesanato? Gera renda e me ajuda, complementa o meu salário que eu ganho de aposentadoria. Ah, muito interessante. Isso quer dizer que você esperou aposentar para poder se dedicar em tempo integral. Exatamente, Essa tempo integral. Essa é uma boa alternativa para quem está pensando aí em se aposentar, né? E já começa a pensar em fazer. Excelente, porque além de trazer renda, não cai na depressão, porque todo aposentado, quando aposenta, fica sem fazer nada, cai numa depressão. Tem que fazer artesanato. Artesanato não deixa nada. E me fala uma coisa, Marta, como é que é hoje a intensidade do artesanato no seu dia a dia? Você, o dia todo fazendo artesanato? Bem, hoje em dia eu respiro artesanato, porque na verdade, como é uma complementação de renda e eu costumo unir o útil ao agradável, na verdade eu respiro o artesanato. E você dá aula em diversos lugares Diversos também, lugares. Né? E esses locais vão estar todos no site da Rio Artes Manuais, especificados para quem quiser fazer aula com você. Com certeza, tem passo a passo, os locais que eu dou aula, o meu e-mail, tem tudo que se alguém quiser fazer, estiver interessado, poder se comunicar. E qual foi a técnica que você se especializou? Eu me especializei em patchwork e corte e costura. O patchwork está muito em moda agora, né? Está em voga agora. Fala pra gente um pouquinho mundo... para o pessoal de casa entender o que é o patchwork. Bem, o patchwork, na verdade, é uma união de tecidos em formas geométricas, certo. Porque é um trabalho de precisão, é um trabalho que você une retalhos em formas geométricas e forma diversas coisas, você pode formar jogo americano, uma almofada, uma colcha, de um modo geral, bolsa, o que você quiser fazer, você pode fazer, utilizar o patchwork. Você pode usar o patchwork como também muitas peças decorativas, né? Com certeza, almofada, essas coisas todas assim. Toalha. Toalha, caminho de mesa, tem muitas coisas que você pode utilizar, na verdade, praticamente em tudo. E é bom que você recicla também tecido, né? Sobra de Sim, com certeza. Além de reciclar o tecido, que é uma coisa extremamente importante, porque não tem, não se perde, né, o tecido, é um trabalho que, isso provado estatisticamente, o patchwork, por ser um trabalho de precisão, é um trabalho que foi pesquisado que as pessoas que fazem patchwork, a percentagem de Alzheimer desce de muito. Olha que praticamente coisa boa. Quem faz patchwork no dia a dia não tem Alzheimer. Então funciona como uma grande terapia, né? Com certeza, porque você, como ele é geométrico, é tudo medido, força você a pensar, a unir, a olhar as coisas de uma outra forma. Como são ângulos geométricos, você tem que ter um trabalho em precisão. Precisão, o olhar tem que ser bem força definido. demais a mente. Muito bacana, muito bacana. Isso é pesquisa mesmo. E você vai estar na nona Rio Artes Manuais, não vai? Com certeza. Vai fazendo lá os seus trabalhos com patchwork. Com certeza. Né? E é bom lembrar ao público que a Rio Artes Manuais, ela acontece de 18 a 22 de março de 2015 no Centro de Convenções Sul-América. E aí, eu queria que você fizesse um convite para o nosso público para ir para lá. Gente, é tudo de bom essa Rio Artes Manuais, que já estamos na nona edição, é perfeita, porque você, além de você aprender
a fazer as coisas e levar para casa, você tem muita variedade de artesanato e você vai se encaixar num deles. Com certeza. É perfeito, a Rio Artes Manuais é tudo de bom. Marta, eu queria aqui fazer um convite para você estar no próximo programa nosso, fazendo um passo a passo, e também agradecer a sua presença e você deixar os seus comentários finais para os nossos telespectadores. Bem, agradeço pelo convite, fiquei muito lisonjeada, adorei. E o convite é, gente, venham fazer artesanato, porque artesanato é tudo de bom. É uma terapia, é um modo de você não ficar sem fazer nada e não ficar com a mente vazia, porque mente vazia é um perigo. Então venham fazer artesanato é tudo de bom na vida da gente. Além de gerar renda, ainda faz um trabalho médico em você. Você não tem problema de depressão. Quem faz artesanato dificilmente tem depressão ou fica pensando bobagem, fazendo bobagem. É tudo de bom, gente. Artesanato tinha que estar na vida de qualquer um. E não importa o sexo, porque eu tenho um aluno masculino e eles gostam muito. Vêm até com as esposas. São os homens vindo para fazer artesanato. Até com as esposas eles vêm. Gente, muito bom. Eu queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês do programa e falar para vocês que na próxima semana, no próximo dia da semana, a gente vai estar com um novo programa, com uma nova técnica, com novas novidades. Uma boa noite para todos e até logo.